Fala pessoal, bem-vindos ao Café com Gil. Mais uma vez, mais uma sexta-feira aqui a gente batendo papo, respondendo suas dúvidas, suas mensagens aí. Muito legal receber já alguns recados no Instagram, algumas dúvidas, algumas perguntas. Bora lá? Bora para a primeira? Paula mandou: como calcular o valor da aposentadoria? Paula, excelente pergunta, nada simples de responder, mas vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Umas coisas importantes para a gente falar de aposentadoria. Primeira coisa é qual a sua idade hoje e quando você pretende se aposentar, ou, como eu sempre falo, liberdade financeira. Né? Qual idade você quer começar a diminuir o ritmo, já ter uma liberdade aí para eventualmente trabalhar ou não, isso é uma decisão sua. Tá? Então esse tempo é super importante, que é o tempo que a gente sabe quanto a gente tem para investir. Para calcular o quanto você precisa ter naquele momento para aí sim viver dessa renda, tem algumas variáveis e por isso é difícil. Até aqui no escritório a gente criou um sistema que calcula isso para a gente monta isso no planejamento, na estratégia dos clientes. Mas basicamente tem alguns fatores aí. Eu vou querer consumir esse recurso ou não? O que isso significa? Eu vou querer, se tiver filhos, deixar esse valor investido como patrimônio? Se sim, quer dizer que você vai viver só dos juros. Tá? Se não, quer dizer que a gente pode, ao longo, vamos supor que você quer viver de renda a partir dos 60 anos, uma expectativa de vida é até 90, 95 anos. Vai? Então a gente tem 35 anos para pensar de viver ou da renda exclusivamente, dos juros, ou amortizando, né, pegando um pouco desse dinheiro que você guardou, também somado com os juros que for nesse período. Tá? Então, e aí fazer conta é um pouco difícil, porque tem um outro pilar, uma outra informação importante, que é o quanto você quer ter de renda. E para você saber isso, é basicamente você saber o seu padrão de vida. Pô, eu quero ter uma renda de 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais por mês na aposentadoria. Então isso vai trazendo essas informações e a gente calcula para você. Então é um papo bem legal, a gente faz esse tipo de conta aqui no escritório, a gente traz esse planejamento, mas não é tão simples, é difícil de trazer um número aqui, principalmente porque eu não tenho essas suas informações. Valeu? Próxima pergunta. Leandro, quanto deixar de liquidez dos investimentos? Ótima pergunta, Leandro. Também, como tudo, né, não é uma resposta pronta, tem algumas variáveis. A primeira delas é o seu perfil, né? O perfil no sentido de profissão, melhor dizendo, profissão. Qual a sua profissão? Exemplo, se você é uma pessoa um executivo, uma pessoa que trabalha com regime CLT, carteira assinada, teoricamente esse valor é um pouco menor. Por quê? Porque numa eventualidade, uma reserva de emergência, um dos pontos principais é quando você precisa ter uma liquidez para perder um emprego ou tem uma emergência que precisa de uma reserva ali imediata. Tá? Então, sendo um profissional com carteira registrada, se você perder o emprego hoje, putz, ainda tem, né, todas aquelas coisas de multa, rescisão, então isso já traz um dinheiro ali na mão. Então, para um profissional desse tipo, eu diria aí de 3 a 6 meses da sua renda. Tá? 3 a 6 meses para ter bem tranquilidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito, de pecar pelo excesso. Já por outro lado, imagina aí um profissional liberal, um médico, uma médica, que eu atendo bastante aqui. Para esse tipo de profissional, minha recomendação, sendo bem conservadora, é até 1 ano de liquidez, até a renda de 1 ano. Ou seja, aconteceu alguma coisa muito, sei lá, quebrou um braço, alguma coisa, né, bem que impacte bastante no trabalho ali, eu falaria de 9 meses a 1 ano para ser bem conservador, tá? Então, mas isso é pelo menos para te dar uma ideia, em linhas gerais, de quanto ter nos seus investimentos de liquidez. E se você não sabe o que é liquidez, né? Alguém aí pode estar assistindo e não sabe o que é liquidez, é o quanto é rápido ter esse dinheiro na mão. Eu sempre dou exemplo. Você tem um trocadinho aí no bolso, ele tem muita liquidez porque está na sua mão, sua conta corrente tem liquidez, né? A famosa poupança aí, que eu não gosto de dar muito esse exemplo, tem liquidez, você pode ir lá na boca do caixa e saca o dinheiro. E o extremo oposto disso, às vezes,
o maior exemplo é um imóvel, né? Se você quiser vender o seu imóvel hoje, é difícil que você consiga vender ele amanhã, né? Geralmente a liquidez, ou seja, conseguir esse dinheiro na mão, demora em média 1 ano e meio aí, pela última estatística que eu tive acesso, tá? Então, só um pouquinho do conceito de liquidez aí. A Silvia mandou uma pergunta boa aqui sobre blindagem patrimonial. Ótima pergunta, Silvia. Blindagem patrimonial. Antes, deixa eu... vou falar assim, como existem várias estratégias, tá? Existe a estratégia de offshore, que é blindar, que é investir fora, que, né, muitas vezes é usado uma empresa, a gente constitui uma empresa para fazer isso, e é blindado de confiscos de governos, né, de inseguranças fiscais. Isso é uma forma de blindar patrimônio, e a gente já também cuidar um pouco de sucessão. De novo, já falei um pouco disso aqui, é totalmente legal quando é feito de uma forma lícita, né, tudo declarado, tudo pago imposto, não tem nada contra a lei fazer isso. Então essa é uma estratégia. Uma outra estratégia que é bem mais simples, bem mais acessível para a maioria das pessoas, é um seguro pessoal, né? Existem vários tipos de seguros pessoais, seguros de vida, seguros contra invalidez, tem várias estratégias ali que geralmente eu uso para blindar o patrimônio dos meus clientes, aí pensando em casos, né, de riscos bem drásticos e esse tipo de insegurança ou de risco que a gente vive mesmo, né? Então esse é um pouco do conceito aí de blindagem patrimonial, tá bom? Obrigado de novo pela pergunta. A próxima, a Tati, minha prima. Ela falou aqui, como separar um pouco de uma forma básica. Deixa eu ver se eu entendi. A parte de fácil acesso, ela deu exemplo da poupança. Tati, me ajuda, né? Poupança, ainda mais você, minha prima, mas entendi o que você quis dizer. Ou seja, liquidez para separar médio e longo prazo. Eu acho que é um pouco do que eu estava até explicando pro Lê, né? Então, poupança esquece, poupança nunca, né? Se você ainda tem, Tati, se ainda tem poupança, me liga agora. Ou melhor, eu tô te ligando. Não dá para ter poupança mais nessa altura, principalmente eu, podendo te ajudar aí. Mas sim, entendi liquidez, existem fundos de liquidez muito seguros, que rendem aí muito melhor que poupança. A gente tem, né, números que mostram isso, então tem opções boas no mercado com a mesma segurança e com liquidez. E a parte de médio e longo prazo, eu vou juntar numa resposta que eu dei. Depende da sua idade hoje para a aposentadoria ou para os objetivos. Vamos pensar a médio prazo, você quer comprar um apartamento, e aí a gente vai saber daqui a quanto tempo você quer comprar esse imóvel, qual a sua renda, quanto a gente precisa montar para, sei lá, dar uma entrada ou pagar isso à vista. Isso é uma estratégia meio de médio prazo. E longo prazo, como eu gosto bastante de falar, é a parte de liberdade financeira, né? O vulgo, ou antigamente aposentadoria. Eu não gosto muito desse termo, tá? Então aí também, de novo, quantos anos você tem hoje, qual é o seu prazo, até quando você quer trabalhar, qual a capacidade de investir todo mês, para a gente poder criar estratégias mais de longo prazo, porque aí tem muitos outros produtos que a gente pode eventualmente escolher, óbvio, dependendo do seu perfil. Isso é sempre importante, dependendo do seu perfil. Tudo isso que eu falei depende muito do perfil do cliente, tá bom? E aí, última pergunta, Wesley mandou uma ótima pergunta. Valeu, Wesley. Fala um pouco de renda fixa e renda variável. Bom, vamos lá. Isso é um tema bem curioso, porque algumas pessoas me perguntam: Juliano, mas você está falando que é renda fixa, mas a gente não sabe exatamente quanto vai render? Como isso é renda fixa, né? Talvez essa seja até a sua pergunta. É que acontece o seguinte: renda fixa é tudo que tem um índice, um indicador atrelado ou o próprio pré-fixado. Então assim, renda fixa pré-fixada, eu sei que exatamente daqui um ano isso aqui me rendeu 10%, ou 12%, ou 15%, não importa qual é essa taxa, tá? Então, mas eu sei que num determinado período, no exemplo que eu dei, um ano, ele vai me render exatamente X%, tá bom? Então esse é o pré-fixado. A renda fixa pós-fixada pode ser, por exemplo, CDI. Então vai me render em um ano o CDI. Você sabe quanto é o CDI? Hoje não. Por quê? Ele varia ao longo desse tempo, mas eu sei que é o CDI. Então ele tem ali uma referência.
tá bom? E aí tá tocando aqui, ó. Já a renda variável não tem nada atrelado. O maior exemplo disso são as ações. A gente não pode, é impossível saber daqui a um ano qual é o preço que vai estar a ação. Ou se eu colocar X mil reais hoje numa ação, quanto que ela vai valer daqui a um ano? É impossível, né? O CDI a gente ainda tem uma noção. Por quanto ele está hoje, qual a expectativa de juros aí nos próximos 12 meses, a ação é impossível, não tem, né? É como eu brinco, não tem bola de cristal, tá? Então é por isso ele é variável, não tem nada que seja, que atrele, que tenha um indicador que a gente tenha uma expectativa aí de retorno, tá? Então, de uma forma bem simples, bem rápida aqui, né, de bate pronto, o que é uma renda fixa, renda variável. Obrigado para todo mundo que mandou perguntas, comenta aí, manda suas perguntas, manda suas dúvidas, isso é super importante. O Café com Gil, ó, sem você ele não funciona, então compartilha aí seus comentários, suas dúvidas, sugestões também são bem-vindas para a gente fazer esse programa aqui sempre junto, tá? Tô adorando fazer junto com você, a gente tomar esse cafezinho aqui no final da tarde, conta comigo e vamos junto. Valeu!